Você sabia que uma corrida que deveria custar R$ 70 pode acabar custando R$ 5.000? Isso acontece todos os dias em aeroportos e rodoviárias do Brasil. E quem são os responsáveis? São os famosos arrastadores, que aliás não estão nem aí para disfarçar. Eles se gabam no golpe, zombam das vítimas e, pasmem, circulam livremente enquanto os golpistas se aproveitam de pessoas desavisadas para aplicar golpes ousados e lucrar milhões de reais por mês. No vídeo de hoje eu vou te contar como esse golpe funciona, como eles agem e principalmente como você pode se proteger e evitar ser a próxima vítima. Os arrastadores, como eles mesmos se denominam, são motoristas que ficam estrategicamente posicionados em áreas movimentadas, como a porta de aeroportos e rodoviárias. Eles ficam ali, estrategicamente, na saída dos aeroportos e na rodoviária, como se fossem recepcionistas do crime, abordando passageiros e oferecendo corridas por fora. O papo é sempre o mesmo. Ah, cancela aí pelo aplicativo que eu te levo. Assim que o passageiro entra no carro, o golpe começa. O trajeto que deveria custar cerca de R$ 70 pode terminar com cobranças absurdas chegando a R$ 500 ou até mais. Agora imagine a cena, você dentro do carro com sua bagagem e percebe que está sendo enganado. Quando tenta contestar, o motorista começa a agir de forma agressiva. E o que você pode fazer? Você pode até tentar culpar a vítima, porque muitas vezes no Brasil o poste mija no cachorro. Ao invés de cobrar punições severas com os criminosos, as pessoas acabam se solidarizando com os golpistas e culpam a vítima. E muitas vezes as vítimas nem português falam. Parece que em algum momento a gente passou a se acostumar com um tal jeitinho. Ah, para o gringo é mais caro. Nós estamos normalizando até mesmo a violência por simples sinais em uma foto. Coisas que me irritam profundamente. E se você acha que isso é um golpe pequeno, só para fazer um troquinho, pense de novo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na reportagem vinculada no final do ano passado pelo Fantástico, uma quadrilha no aeroporto de Guarulhos chegou a lucrar 3 milhões por mês. Eu falei exatamente isso, 3 milhões por mês, usando mais de 100 carros para enganar os passageiros. O mais assustador é que isso não é novidade. Quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu descobri reportagens de quase 7 anos atrás falando sobre esses golpes, e mesmo pessoas já condenadas continuam livremente circulando. E sabe o que aconteceu desde então? Nada. Nada mudou. Pior ainda, alguns arrastadores que já foram condenados estão circulando livremente por aí, dando risada. É quase como se o aeroporto fosse o escritório deles e as autoridades meros figurantes. Aliás, figurantes que apanham, né? Não acredita? Pois saiba que até agentes da CT já foram agredidos dentro do aeroporto. Sim, a galera que deveria colocar ordem no caos foi parar no chão. E os agressores? Bom, eles estavam de volta ao local no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Vai entender, né? Talvez exista algum tipo de vale-agressão especial para eles e a gente não está sabendo. Se você pensa que somente no aeroporto de Guarulhos existe esse golpe, saiba que isso infelizmente tem virado uma doença em vários aeroportos e rodoviárias do país. Inclusive, muitas vítimas, quando descobrem o golpe, acabam não comunicando às autoridades por vergonha. E se você acha que as coisas podem piorar, sim, elas podem. E não para por aí. Quando os motoristas de aplicativos ou os taxistas de verdade tentam alertar passageiros, sabe o que acontece? Brigas dignas de campeonato de MMA. Enquanto isso, os arrastadores seguem confortáveis, lucrando e rindo da cara de todo mundo, enquanto agridem os verdadeiros motoristas de aplicativos e os verdadeiros taxistas. Os motoristas de aplicativo estão lá fora enfrentando uma fila enorme do lado de fora, esperando sua vez para serem chamados no aplicativo. Tem um golpista parado com o carro alugado dentro do aeroporto, estacionado em lugar proibido sem ser incomodado. É no mínimo estranho que eles agridem, são denunciados, filmados e no outro dia estão ali como se nada tivesse acontecido. O golpe ainda conta com pessoas que falam outros idiomas para poder abordar os estrangeiros. E o absurdo não para por aí, não tem limite. Um francês denunciou o golpe
mas o caso foi arquivado porque a justiça não conseguiu encontrar a vítima. Sim, a mesma vítima que o Fantástico localizou com uma simples ligação. Será que faltou o crédito no celular das autoridades? Ou será que o WhatsApp deles não funciona? Bom, mistérios do Brasil. Infelizmente existem coisas que me irritam profundamente na impunidade e na normalização das coisas erradas que acontecem no nosso país. Mas será que não existe uma maneira de parar esses criminosos? Sim, existe. A primeira coisa é avisar o máximo de pessoas sobre o golpe, seja compartilhando esse vídeo ou a reportagem do Fantástico que eu vou deixar aqui na descrição. Utilize sempre o aplicativo oficial. Solicite sua corrida pelo aplicativo, como Uber, 99 ou táxi, e jamais aceite propostas de motoristas para cancelar a viagem e fazer por fora. Você acaba correndo os riscos ao não fazer pelo aplicativo. Ali você tem onde você reclamar, você tem o rastreamento da corrida, identificação do motorista, você pode acionar o responsável por lá e quando você faz por fora, você é por você mesmo. E também evite dialogar com estranhos oferecendo corridas. Se alguém te abordar na saída do aeroporto da rodoviária, ignore e siga direto para o ponto oficial de táxi ou local indicado para os carros de aplicativo. Em casos extremos, se aproxime de seguranças, funcionários ou policiais. Não aceite corridas sem valores claros. Certifique-se de que o valor está registrado no aplicativo. Corridas fora do aplicativo não oferecem rastreamento, cobertura ou segurança para você. Em caso de dúvida, busque ajuda. Pergunte a um funcionário do local, como segurança, policiais ou agentes de trânsito. Eles estão ali para te orientar. Onde fica o posto de táxi ou o local dos aplicativos. E verifique se a placa e o veículo são os mesmos no aplicativo antes de embarcar. Se você foi vítima de um golpe, registre o boletim de ocorrência com o máximo de informações possíveis, como a placa do veículo, características do motorista, local e horário. Isso ajuda a combater esses crimes. Golpes como esse prejudicam a imagem de motoristas e taxistas que trabalham honestamente. E esses golpistas colocam em risco a segurança de milhares de pessoas, mas com informações é possível se proteger. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para poder ajudar.